Segunda Reis 2,19. Achou? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponha o sal numa tigela nova e traga-na para mim. Quando a levar, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Muito obrigado pelo nosso ministério de música, Senhor. E pela adoração que oferecemos nesta noite. Que ela possa ter chegado diante de Ti com um aroma agradável e suave diante das Tuas narinas, Senhor. Essa igreja, Pai, não é igreja de homens. Tu és o Senhor dessa igreja. Essa igreja não está limitada ao espaço físico em que nos encontramos, porque essa igreja é espiritual, que ela tem milhares e milhões de pessoas espalhadas por todo o planeta. Mas nesta noite, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. E Tu disseste que quando estivéssemos reunidos em Teu nome, Tu estarias presente. E a palavra diz que Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, Senhor, cremos que Tu estás aqui conosco. Quando Tu estás presente, Senhor, algo acontece. Algo sobrenatural acontece. Senhor, faz algo sobrenatural nesta noite. Opera um milagre nas nossas vidas nesta noite. Fala ao nosso coração nesta noite. Traz cura, Senhor, sobre a nossa vida nesta noite. Caia por terra, Senhor, toda máscara, toda representação, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu acredito que no mesmo espírito que o Hélio ali, na hora que ele estava ministrando, e vindo, acompanhando os nossos cursos, a gente está cada vez com um número menor de irmãos. A frequência está menor. O discipulado tem mais gente do que no culto de domingo à noite. O discipulado tem mais gente do que no culto de domingo à noite. Do que no culto da quarta-feira. E passa na mente de qualquer um que está à frente. Por que isso? O que está acontecendo? Por que não vieram? Ah, não, teve Enem hoje. Ah, mas o Enem já passou. E aí vem muitas coisas na nossa mente. Eu cheguei a orar e dizer: Senhor, se o problema sou eu, me leva daqui, bota outro. Portanto, que a tua igreja seja abençoada. Eu orei assim. E aí, quando ele estava ministrando, o Espírito Santo usou ele, falou algumas coisas, e eu me lembrei. O Senhor me lembrou esse texto. E eu queria, em 10 minutinhos aqui, bem rapidinho, fazer alguns comentários acerca de 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. Elias tinha sido arrebatado. Elias foi levado por Deus. Mas quando Elias foi levado, ele deixou alguém para dar continuidade ao ministério que ele começou. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então Elias, ele foi levado por Deus, ele foi arrebatado, mas ele deixou alguém, ele preparou uma pessoa, ele deixou uma pessoa no lugar dele, e essa pessoa ela foi muito ousada.
no seu pedir. Ela disse: tudo bem, eu firme, mas eu quero a unção que você tem dobrada. Muito ousado. Elias olhou assim e disse: olha, tu me pediste algo muito difícil, mas se tu estiveres comigo quando eu for, você vai receber. E Eliseu grudou em Elias, não largou. Ele colocou Durabox, Superbond, Tribond, tudo que é bonde que vem por aí. Grudou nele e só realmente se apartou dele quando Deus arrebatou Elias. Ali vem a capa de Elias, né? Cai, Eliseu coloca sobre ele e ele recebe aquela unção de uma forma que quando ele vai atravessar o rio, ele faz uma prova. Ele diz: Senhor, obrigado, meu. Tem galadão. Galadão. Obrigado. Ele faz uma prova, ele diz: Senhor, se tu és comigo, vai abrir o rio agora. Ele pega a capa, toca no rio, o rio abre e ele passa o rio sem se molhar. Sem precisar se molhar, sem se nadar. Ele divide o rio como Moisés dividiu o mar. E aí dá início ao ministério de Eliseu. Eliseu, se você observar, ele realizou o dobro dos milagres que Elias realizou. Ele não pediu a unção dobrada? Recebeu. Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós acordamos com Deus e com os homens de Deus, Deus afirma, confirma. Pastor, onde é que está escrito isso? A Bíblia diz: quando dois de vós ligardes qualquer coisa aqui na terra, será ligado no céu. Quando há concordância, quando duas pessoas estão concordando acerca de algo, evidentemente que tem que estar baseado na palavra, não é uma coisa maluca qualquer, mas algo que tem base bíblica. Quando a gente concorda sobre isso aqui na terra, a palavra diz que lá no céu também é ratificado. Lá no céu é endossado. O Senhor pega, o anjo pega, bota o selo, Jesus coloca o sangue dele por cima e o Pai passa a ser feito. Aí Eliseu chega a uma cidade bonita. Se vocês verem as fotos que as pessoas tiram da nossa cidade aqui de Rio Branco à noite, são lindas. Pega aquela ponte lá, metálica, toda colorida, pega... E tem muitos lugares bonitos aqui. O horto, se você for tirar foto no horto ali, vai ficar lindo. Hein? A cidade é bonita. Ela é agradável. A nossa cidade é uma cidade agradável. É uma cidade, é uma capital, mas é uma capital não tão grande. A gente não sabe o que é um congestionamento aqui. Né, Jorge? Não sabe o que é um congestionamento. Às vezes você fica aí só no horário, geralmente 6 horas da tarde, dá um trânsitozinho um pouquinho ali no centro, um pouquinho aqui, você passa 5 minutos e já está estressado. Vai lá para São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza para tu ver que é trânsito. Para você andar 5 quilômetros, você passa 40, 50, 1 hora. 5 quilômetros. Tudo aqui é perto. As distâncias são... Não tem... O lugar mais longe aqui que eu fui até hoje é o aeroporto. E o shopping, o lugar mais longe. O shopping dá em torno de 10 quilômetros por aí. Por aí, mais ou menos isso. O aeroporto dá um pouquinho mais. Mas é tudo perto. Daqui para o centro, 2, 3 quilômetros. Daqui para o bosque, 3 quilômetros. Do bosque para o horto, 3 quilômetros. Do bosque para as flores, 3 quilômetros. É tudo perto. As pessoas aqui são agradáveis. São agradáveis. Eu
estava comentando isso, eu não me lembro com quem foi, se foi com a Jaqueline, não me lembro. Foi com alguém aqui da igreja. O nordestino e nossos irmãos amados, queridos aqui também do norte e nordeste, tem uma característica que não tem no sul e no sudeste. O nordestino, o nortista, ele é carinhoso, ele é carismático, ele gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de... O pessoal do sul não é assim não. Em 99 eu fui fazer um curso no Rio Grande do Sul. Cheguei na rua, fui pedir a um senhor uma informação. Ele deve ter percebido pela minha voz, né, sotaque, nordestino, vice. Ele nem me respondeu. Fiz uma pergunta a ele onde ficava uma livraria, uma rua, um local, não me lembro. Ele virou o rosto pro outro lado e foi embora. Aí um amigo que estava comigo disse: rapaz, que esse cara pensa que é? Pensa que é o quê? Aí eu disse: calma. Ele deve ser surdo. Era um senhor de idade, isso para acalmar esse amigo que estava comigo. Também é lá de Recife. Quando a gente chega na livraria abençoada, quem estava lá? O cidadão. Falando e ouvindo perfeitamente. Meu amigo quis bater nele. Olha, foi um trabalho para segurar ele. E ele ainda conseguiu dar um empurrão assim de ombro nessa pessoa. Ele ficou muito irado. Ele não falou conosco, porque ele percebeu que a gente era normalmente. Vá para São Paulo para você ver como é as igrejas. Não tem tanto abraço como tem aqui não. Beijo. Aquele negócio de querer estar junto, pessoal, muito frio. É cada um na sua. Nós temos características boas. E é isso que o texto fala aqui. As pessoas da cidade chegaram até Eliseu. Agora, olha o que aconteceu. As pessoas da cidade foram até Eliseu. Conversar com ele. Pedir ajuda. E olha o que aconteceu. Como podes ver, isso as pessoas falando delas mesmas. Como podes ver, esta cidade está bem localizada. Mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Como eu falei, qualquer semelhança não é mera coincidência. Rio Branco é um local que praticamente importa tudo, né? Que poucas indústrias tem aqui. Eu acredito que pouquíssimas, eu não sei quantas, mas pouquíssimas. Aqui a gente vê mais gado, fazenda, mas você não vê produção de sei lá, vem tudo de fora. Maçã, que é o que eu gosto muito, só vem de fora. Banana, tem aqui, mas não sei porquê, o pessoal pega de fora e vende com preço lá em cima. E se você for observar, a maioria, tudo de fora, não se produz nada em Rio Branco. São poucas indústrias. E como eles disseram aqui que a terra era improdutiva. Eu não sei se existe algum estudo acerca da terra do Rio Branco. Eu não acredito que ela seja improdutiva, realmente. Eu acredito que se você plantar e tendo a técnica, você deve conseguir colher. Mas eu quero trazer isso para o reino espiritual. Eu quero que a gente agora quero que vocês possam, junto comigo, pensar um pouquinho. O que era que estava acontecendo aqui? Aqui era uma vida de aparência. As pessoas estavam mostrando algo que elas não tinham. A cidade é agradável, a cidade é boa, as pessoas são boas, mas a terra é improdutiva e a água não presta. A água fala de vida. Um lugar que não tem água não tem vida.
Uma planta sem água, ela morre. Nós, seres humanos, precisamos da água. A gente consegue até ficar sem comer uma quantidade maior de dias, mas sem beber não consegue. O nosso corpo, a maior parte dele é formado por água. A água, ela é sinônimo de vida, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de bênção. Tanto que quando Deus está virado com uma cidade ou com uma nação, não chovia sobre a cidade. A chuva é bênção, a água é bênção. E a terra, ser estéril, também é maldição. Porque é exatamente na terra onde vai ser lançada a semente e aonde vai haver o quê? A produção, a colheita e alimento para todo mundo. A gente vê que essa cidade aqui é uma cidade que vivia de aparência. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca vi uma cidade com tantos carros importados e novos como Rio Branco. Todo dia, toda hora que eu saio, eu vejo um carro sem placa. Um carro sem placa. Isso aí é zero. Saiu da hora agora. Todo dia, toda hora, marcas diferentes, cada um melhor, mais bonito, mais caro que o outro. Tem uma casa lá perto do quartel. A casa é toda de madeira. Não, por ser madeira não tem. Não há uma desonra nisso. Mas eu estou dizendo o seguinte, a casa é bem simples. Mas o dono da casa tem uma cabine dupla. A caminhonete. Eu vejo que as pessoas aqui, elas vivem de aparência. Tentando mostrar o que elas não são. O que elas não têm. E aí eu venho agora para aqui. Quantos dentro da igreja vivem de aparência? Mostram uma santidade que não tem. Tentam mostrar uma religiosidade, uma santidade, mas na verdade é um louco vestido de ovelha. São pessoas que vivem mergulhadas no pecado, escravizadas pelo pecado, mas que no domingo coloca a sua capa de crente, a sua capa de religiosidade e vai para a sua igreja. E se você for agora pegar seu carro nesse bairro aqui, eu passei já algumas vezes, tem mais de 20 ou 30 denominações diferentes. Rio Branco, segundo eu soube, mais de 50% da população é evangélica. Só que o índice de criminalidade, de drogas, de homicídio não cai. A quantidade de roubo, de golpes, não diminui, não há redução. Como é que pode, se a maioria é cristã? Como é que a cidade não mudou? Então significa que muita gente está vivendo de aparência. Você vai agora em algumas igrejas, você vai encontrar aqui, tem igrejas grandes. É uma cidade tão pequena. Mas tem igrejas com 4.000, 2.000, 5.000, 6.000 pessoas. Gente, a quantidade de pessoas dessa, 6.000 pessoas numa cidade como Rio Branco, dá para mudar a cidade. Dá para mudar a história do estado, do Brasil todo. 6.000 pessoas compromissadas, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo. Pessoas que amam pessoas, que se preocupam com pessoas. Muda a história do planeta. São pessoas que estão vivendo de aparência. Eu fico pensando, será que todas aquelas famílias estão bem? Você vê lá no domingo o pai, a mãe e o filho indo para a igreja. Mas como é que está a vida deles lá na casa deles? Como é que está o relacionamento deles? Será que são dois estranhos que estão morando na mesma casa?
Será que há amor entre eles? Será que há amizade entre eles? Será que há verdade entre eles? Ou só há hipocrisia? Porque aqui nós estamos falando disso. De máscara, de hipocrisia, de vida de aparência. Como é que está o casamento? Será que o marido é fiel à esposa? Será que a esposa é fiel ao marido? Será que quando o filho diz que vai para a escola, ele vai para a escola mesmo? Será que o pai pode confiar no filho? O filho pode confiar no pai? Como é que estão as pessoas próximas a nós? Como está você? Como estou eu e como está você? Porque a palavra diz: analise-se o homem a si mesmo. Então deixa o Espírito Santo falar contigo nessa hora. Como é que está a sua vida? Será que você tem vivido como essas pessoas aqui? De aparência? Hoje é quarta, capa de crente, vou para a igreja. Hoje é sexta, discipulado, capa de crente, vou para a igreja. Hoje é sábado, capa de jovem, eu sou velho, mas capa de jovem, vou para a igreja. Hoje é domingo, capa de crente, vou para a igreja. Segundo, tira a capa, show do diabo. Como é que está nossa vida? E aí Eliseu disse algo tremendo: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Você sabe o que significa o sal? Jesus disse que nós deveríamos ser o quê? Sal e luz. O sal, ele faz a diferença. O sal, ele dá sabor. Pega uma comida com sal e pega uma insossa para tu ver. Faz do mesmo jeito. Pega lá a carne ontem que o Tadeu fez aquele churrasco maravilhoso lá na casa do Hélio, da Paulinha. Pega aquela carne saborosa, não bota nada nela. Pega uma outra, tempera, bota o sal. Assa, a carne é a mesma, mesmo tipo, seja lá qual for, maminha. O sabor vai ser o mesmo? Não vai. Não vai. E ele disse o quê? Sal novo em tigela nova. Sabe por quê? Tem muita gente dentro da igreja que ainda não nasceu de novo. Ele está falando aqui de vida nova, é de vida abundante, é de vida de Deus, é de um novo nascimento, é de uma vida de libertação do pecado, é de uma vida de vitória contra o pecado, é uma vida de tribulação. Claro, enquanto estivermos aqui, nós passaremos por adversidades, por dificuldades, por problemas. Isso é comum. Mas é melhor passar com Jesus do que sem Ele. Qual é a solução para a hipocrisia? Para a representatividade? Para a religiosidade? Para a máscara? A solução é sal na vasilha nova. E a gente tem aprendido isso. Não adianta você vir para a igreja. Se você não nascer de novo, se você morreu, se Jesus voltar, você vai para o inferno do mesmo jeito. Você pode ser pastor, diácono, obreiro, membro, ministro disso, ministro daquilo, 30 anos de igreja. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Não adianta. Ah, pastor, mas eu tenho uma carteirinha disso. Não adianta. Tem que nascer de novo. Jesus disse lá em João 3,3: se não nascer de novo, não verá. Olha o que Jesus falou, não é nem entrar, não é pisar, é ver. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nascer de novo é morrer para você mesmo, para a sua vida, e viver a vida de Deus. Amém?
Daí ele disse: ponham sal na tigela nova e tragam ela para mim. Quem faz esse milagre na nossa vida é o Espírito Santo através da palavra. A palavra aqui nesse momento agora, ela é um sal que vai penetrar no seu coração e que vai dar sabor à sua vida, colorido à sua vida, vai mudar a sua história, vai tirar a capa de você. É a palavra de Deus que faz isso. É a palavra que tira o véu. É a palavra que tira a hipocrisia, a falsidade, a vida de aparência, a vida de pecado. É a palavra liberta. Pois sereis a verdade é a palavra, e a verdade vos libertará. E trouxeram a ele a vasilha, o sal. Ele foi à nascente, jogou o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. A palavra diz assim: creiais em vossos profetas e prosperareis. Se eu dissesse aqui, você vai ganhar um carro zero, oh, aleluia! Deus vai te dar uma casa com 10 quartos, oh, glória a Deus! Você tem que nascer de novo. Tem não. Gostei. Você tem que deixar de viver uma vida de aparência. Gostei não. Deus vai te curar hoje. Aleluia, só pra mim. Essa sua. A casa, cuida de mim. Nascer de novo, não. Deixar o pecado, não. Isso não é pra mim, não. Espera. A gente só crê no que a gente quer crer, o que interessa, o que é bom pra gente. A Bíblia diz que a gente tem que crer nos profetas. Quem são os profetas? São aqueles que pregam a palavra de Deus. O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Eu não estou ministrando palavra de Mário aqui, São Mário, não. Evangelho segundo São Mário. Não, está amarrado. Como Jesus. Eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu li a palavra de Deus. Eu estou ministrando a palavra. Não estou inventando nada. Não estou acrescentando nada. Creiais em vossos profetas e prosperareis. Vamos orar.